O menino com deficiência intelectual, Charles de Saint-Exupéry. Texto tirado do livro O Céu e o Inferno. Este era um rapaz de 13 anos, ainda encarnado, cujas faculdades intelectuais eram nulas a ponto de não reconhecer os próprios pais, mal podendo tomar por si mesmo o alimento. Dava-se nele a completa suspensão de desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Poderemos evocar o espírito deste menino? Sim, é como se o fizesseis ao espírito de um desencarnado. Essa resposta faz-nos supor que a evocação se pode fazer a qualquer hora. Sim, visto como presa ao corpo por laços materiais, que não espirituais, a sua alma pode desligar-se a qualquer hora. Evocação de Charles. Sou um pobre espírito preso à terra por um pé, qual um passarinho. Presentemente como espírito, tendes consciência de vossa nulidade neste mundo? De certo que sinto o cativeiro. Quando o corpo adormece e o vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesseis em estado normal. Quando o corpo infeliz repousa, fico um pouco mais livre para alçar-me ao céu a que aspiro. Experimentais no estado espiritual qualquer sensação dolorosa oriunda do vosso estado corpóreo? Sim, por isso que é uma punição. Lembrai-vos da precedente encarnação? Oh! Sim, e ela é a causa do meu exílio atual. Que existência era essa? A de um jovem libertino no reinado de Henrique III. Dizeis ser uma punição à vossa condição atual. Acaso não a escolhestes? Não. Como pode vossa atual existência servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que vos achais? Para mim não há nulidade, pois foi Deus quem me impôs esta contingência. Podeis prever o tempo de duração da existência atual? Não, porém mais ano menos ano, reentrarei na minha pátria. Durante o tempo que mediou entre a vossa última desencarnação e a encarnação atual, o que fizestes? Deus encarcerou-me. Logo era eu um espírito leviano. Tendes quando acordado, a consciência do que se passa, apesar da imperfeição dos vossos órgãos. Vejo e ouço, mas meu corpo nada vê nem percebe. Poderemos fazer algo de proveitoso por vós. Nada. Tratando-se de espírito encarnado, as preces têm a mesma eficácia para os desencarnados? As preces, além de sempre úteis, agradam a Deus. No caso deste espírito, elas de nada lhe servem imediatamente, porém mais tarde Deus lhes levará em conta. Esta evocação ratifica o que sempre se disse das pessoas com deficiência intelectual. A nulidade moral não importa a nulidade do espírito, que a abstração feita do órgãos goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. É, pois, o caso de um homem vigoroso que fosse momentaneamente manietado. Agora vamos ouvir a instrução de um espírito sobre as pessoas com deficiência intelectual, dada na Sociedade de Paris. As pessoas com deficiência intelectual são os seres castigados pelo mau uso de poderosas faculdades. Almas encarceradas em corpos cujos órgãos impotentes não podem exprimir seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico constitui uma das mais cruéis punições terrenas, muitas vezes escolhidas por espíritos arrependidos e desejosos de resgatar suas faltas. A provação nem por isso é improfícua, porque o espírito não fica estacionário na prisão carnal. Esses olhos estúpidos veem, esses cérebros deprimidos concebem, conquanto nada possam traduzir pela palavra e pelo olhar. Excetuada a mobilidade, o seu estado é o de letárgicos ou catalépticos, que veem e ouvem sem poderem exprimir-se. Quando tendes esses horríveis pesadelos, durante os quais procurais fugir de um perigo, gritando, clamando, não obstante a imobilidade do vosso corpo como da vossa língua. Quando tal sucede, dizemos a vossa sensação é idêntica à das pessoas com deficiência intelectual. É a paralisia do corpo ligada à vida do espírito. Assim se explicam quase todas as enfermidades,
pois nada ocorre sem causa, e o que chamais injustiça da sorte é apenas a aplicação da mais alta justiça. A loucura também é a punição ao abuso das mais elevadas faculdades. O louco tem duas personalidades, a que delira e a que tem consciência dos seus atos sem poder guiá-los. Quanto às pessoas com deficiência intelectual, a vida contemplativa, isolada da sua alma sem os prazeres e gozos do corpo, pode igualmente tornar-se agitada pelos acontecimentos, como qualquer das existências mais complicadas. Revoltam-se alguns contra o suplício voluntário lamentando a escolha feita, sentem violento desejo de tornar a outra vida, desejo que lhes faz esquecer a resignação do presente e o remorso do passado, do qual têm a consciência, visto como embora as pessoas com deficiência intelectual e loucos, sabem mais que vós, ocultando sob a impotência física uma potência moral de que não tendes ideia alguma. Os atos de fúria a que se entregam, são no íntimo julgados pelo seu ser, que deles sofre e se vexa. Eis que escarnecê-los, injuriá-los, mesmo maltratá-los, como por vezes se faz, é aumentar-lhes o sofrimento, fazendo-lhes sentir mais cruamente a sua fraqueza e abjeção. Pudessem eles e acusariam de covardia os que assim procedem, sabendo que a vítima não pode defender-se. A loucura não é das leis divinas, pois resultando materialmente da ignorância, da sordidez e da miséria, pode o homem debelá-la. Os modernos recursos da higiene, que a ciência hoje executa e a todos faculta, tende a destruí-la. Sendo o progresso condição expressa da humanidade, as provações tendem a modificar-se, acompanhando a evolução dos séculos. Dia virá em que as provações devam ser todas morais. E quando a Terra, nova ainda, houver preenchido todas as fases da sua existência, então se transformará em morada de felicidade, como se dá com os planetas mais adiantado. Houve tempo em que se punha em dúvida a existência da alma das pessoas com deficiência intelectual, chegando-se a perguntar se realmente eles pertenciam à espécie humana. O modo pelo qual o Espiritismo encara os fatos não é realmente muito moralizador e instrutivo? Considerando que esses corpos encerram almas que já teriam brilhado na Terra. Almas tão presentes e lúcidas como as nossas a despeito do pesado invólucro que lhes abafa as manifestações? Considerando que o mesmo pode acontecer conosco se abusarmos das faculdades que a providência nos concedeu. Considerando tudo isso, não teremos assunto para sérias reflexões? Sem admitirmos a pluralidade de existências, como poderemos conciliar a imbecilidade com a justiça e a bondade de Deus? Se a alma não viveu anteriormente, então é que foi criada ao mesmo tempo que o corpo, e nesse caso, como explicar a criação de almas tão precárias da parte de um Deus justo e bom? É bem de ver que aqui não se trata da loucura, por exemplo, que se pode prevenir ou curar. As pessoas com deficiência intelectual nascem e morrem como tais, sem a noção do bem e do mal. Qual, portanto, a sua sorte na vida eterna? Serão felizes ao lado dos homens inteligentes e laboriosos? Mas por que tal favoritismo se nada fizeram de bom? Ficarão no que chamam limbo, em um estado misto que não é feliz nem infeliz? Mas por que essa eterna inferioridade? Terão eles a culpa de serem por Deus criados com deficiência intelectual? Desafiamos a todos quantos negam a reencarnação, para que saiam deste embaraço. Pela reencarnação, ao contrário, o que se afigura injustiça, torna-se admiravelmente justo, o que parece inexplicável racionalmente se explica. Ademais, sabemos que os nossos antagonistas, que os adversários desta doutrina não têm argumentos para combatê-la, além daqueles oriundos do receio de retornarem à terra. Respondemos-lhes que para que volteis não se vos pede a vossa permissão, pois o juiz não consulta a vontade do réu para enviá-lo ao cárcere. Todos têm a possibilidade de não reencarnar, desde que se aperfeiçoem bastante para se alçarem a uma esfera mais elevada. O egoísmo e o orgulho não se compadecem, porém com essas esferas felizes, e daí a necessidade de todos se despojarem dessas enfermidades morais, graduando-se pelo trabalho e pelo próprio esforço.
Sabemos que em certos países, longe de serem objeto de desprezo, as pessoas com deficiência intelectual são assistidos de benéficos cuidados. Tal comiseração não se filiará numa intuição do verdadeiro estado desses infelizes, tanto mais dignos de atenção quanto, por se verem repudiados na sociedade, seus espíritos compreendem tal contingência. Considera-se mesmo como favor e verdadeira bênção a presença de um desses seres no seio da família. Será isso superstição? Talvez, porque nos ignorantes a superstição se confunde com as ideias mais santas, por lhe não aprenderem o alcance. Mas seja como for, aos parentes se oferece ocasião de exercerem a caridade, tanto mais meritória quanto mais pesado lhe seja esse encargo de nenhuma compensação material. Há maior mérito na cuidadosa assistência de um filho que precise de ajuda, do que na de um filho cujas qualidades ofereçam qualquer compensação. Sendo a caridade desinteressada uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre a sua bênção sobre os que a praticam. Esse sentimento inato e espontâneo vale por esta prece. Obrigado, meu Deus, por nos terdes dado um ser fraco a sustentar, um aflito a consolar.